Amém, queridos? A palavra que eu tenho para você hoje tem como título: a resposta de Deus condicionada à atitude humana. Amém? Vou repetir para você, se você quiser anotar aí nessa noite, o título da minha palavra é: a resposta de Deus condicionada a atitudes do homem. Nós vamos entender, queridos, que o campo onde Deus age é justamente um campo onde nós damos a liberdade. Quando o Senhor nos dá algo, que nós chamamos como livre-arbítrio, Ele vai nos dar o direito de escolher aquilo que nós queremos. E baseado nas nossas escolhas, queridos, é o campo onde Ele vai agir. Então aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido, vai ser o campo de atuação do Senhor ou não. Ou seja, se eu decido por aquilo que o Senhor me conduz, por aquilo que Ele me ensina, queridos, Ele vai ter liberdade para agir. Mas se eu não dou ouvidos, àquilo que a palavra dEle me diz, aquilo que a palavra dEle me orienta, eu vou colher os frutos desse engano. Então, a palavra que eu tenho para você tem como título resposta, ou as respostas de Deus, condicionada às suas escolhas, condicionada às atitudes do ser humano. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e depois nós vamos continuar lendo a partir do versículo 19 até o versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, talvez seja o texto que mais tem rodado, as redes sociais, nos últimos dias, nos últimos meses, nesses 2 últimos anos, e quase todos os dias eu recebo alguma mensagem, e nessa mensagem tem 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, talvez um texto onde muitas pessoas já sabem de cor. Quando se fala de 2 Crônicas 7,14, a pessoa já sabe de cor, ou quando vê o texto, quando inicia o texto, já sabe responder todo esse versículo 14, porque é um texto que tem rodado aí a toda a humanidade, eu creio, e talvez já chegou até você. Mas quando nós lemos um texto, queridos, nós precisamos entender que esse texto existe um contexto. Esse texto pode ser um convite ou pode ser uma reação, não é verdade? Esse texto vai estar, na maioria das vezes, condicionado a um contexto. E muitas vezes pessoas têm se apropriado de um único versículo, de um único texto bíblico, e colocando dele como verdade, colocando dele como esperança. Não que isso não aconteça com esse, mas eu quero convidar você, queridos, a meditar em todo o contexto da palavra do Senhor. Nesse ano de 2021 nós lançamos um desafio, aqui na IDB Universitário. Eu faço convite para você também, onde toda a igreja, aqueles que aceitaram o desafio, estamos lendo toda a Bíblia, e até o fim do ano aqueles que aceitaram o desafio vão finalizar a leitura de toda a Bíblia durante esse ano. E eu quero convidar você, queridos, porque quando nós lemos a Bíblia, nós amadurecemos. Quando nós lemos a Bíblia, nós não vamos conhecer apenas alguns textos isolados, mas nós vamos conhecer ao Senhor na íntegra, Nós vamos conhecer um Deus como um todo. Nós vamos conhecer o plano perfeito de Deus. Nós vamos conhecer as consequências do pecado. Nós vamos conhecer as consequências da obediência. Nós vamos conhecer as consequências sobre a vida daqueles que andaram no caminho, mas também vamos conhecer as consequências daqueles que abandonaram o caminho. Amém? A resposta de Deus condicionada às atitudes do homem. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Depois nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 19 do mesmo texto. 2 Crônicas, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7. E eu convido você a marcar aí esse texto. Sete 14, perdão, queridos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, já marca aí esse texto na sua Bíblia, e depois nós vamos ler a partir do versículo 19. Nós vamos ler um texto resumido, mas eu queria convidar você depois a ler o capítulo 6 e a ler o capítulo 7, e eu quero ministrar para você uma palavra muito simples, mas muito objetiva, daquilo que o Senhor quer falar comigo, e daquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite, baseado nesse texto.
Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, amém? Mas nós precisamos ver a segunda parte, né? A segunda face desse texto. Versículo 19: porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com essa terra e com este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você mais uma vez. E durante essa oração, queridos, eu quero que você abra o seu coração. Amém? Não importa como você está hoje. Abra o seu coração e faça um convite especial para o Senhor nessa noite. Porque muitas vezes tem sido pessoas, né? E talvez eu e você, nós temos sido muitas vezes enganados por tantas situações, queridos. Talvez nós somos enganados pelo nosso coração, porque a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem, né? Talvez nós temos sido enganados por uma palavra que nós ouvimos, por uma profecia dita por um falso profeta. Talvez nós temos sido enganados, né, pelas situações que nos rodeiam, e talvez isso tenha nos feito desviar o nosso foco. Eu quero que você ore e que você abra o teu coração e fala: Senhor, amplia a minha visão. Paizinho, amplia a minha visão nessa noite. Que o teu Espírito Santo, papaizinho, venha ministrar sobre mim, venha ministrar sobre esta igreja, venha ministrar sobre cada um daqueles que estão me ouvindo neste momento. A tua palavra, Senhor, que é viva, a tua palavra que nos conduz ao caminho, a tua palavra que é a verdade, que cada um de nós possamos entender que a verdade absoluta não é aquela que ouvimos da boca dos homens, mas a verdade absoluta é aquela que flui da tua palavra, da tua verdade, da tua palavra revelada, que já foi declarada e deixada para mim, para cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Papaizinho, venha derrubar por terra todo engano, papai, toda a escama dos olhos de cada um de nós que possa cair nessa noite, e que nós possamos receber a tua palavra que é viva, que é vida e eficaz, que nós possamos ser alimentados por essa palavra, e que nós possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, queridos? A resposta de Deus condicionada às atitudes do homem. Vamos entender um pouquinho mais esse texto? Se você voltar no capítulo 6, queridos, você vai ver que o texto que nós lemos é uma resposta à oração que Salomão faz no capítulo 6. No capítulo 6 ele abre o coração dele e faz uma oração ao Senhor e apresenta ali muitas coisas. E nós vamos entender que Deus, ele responde essa oração. Quando você volta no versículo 1, né, do capítulo que nós lemos agora, primeiro versículo do capítulo 7, você vai ver que Deus derrama fogo, né, sobre o templo, consome o sacrifício do altar, aprova aquela oração. E o versículo 7 é uma resposta a Salomão, é uma resposta ao povo de Deus, a uma oração que foi feita no capítulo 6. Então nós vamos entender primeiramente, queridos, antes de entrarmos aqui na palavra que eu coloquei aqui, que nós separamos, nós vamos entender, queridos, que para obtermos uma resposta de Deus, é necessário ter com Ele um relacionamento. Em muitos momentos da palavra, a palavra vai nos orientar a termos uma vida de oração. Em outro texto vai falar: ore sem cessar, ou seja, o nosso relacionamento com Deus precisa ser contínuo, o nosso relacionamento com Deus precisa ser diário, precisa ser o tempo todo, porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, queridos, mais respostas nós vamos ter. Ou seja, quanto mais você está próximo de Deus, mais resposta dele você terá.
Então, primeira coisa que você precisa entender hoje, queridos, você, para ter as respostas que você procura, você precisa manter um relacionamento com Deus. Amém? Então Salomão faz a oração, e o capítulo 7 é uma resposta de Deus a todo o povo, a Salomão, a resposta à oração de Salomão. Mas você vai entender, queridos, o capítulo 7, você vai ler todo ele depois, que você vai ver que é uma resposta. A resposta de Deus, ela vai vir condicionada às atitudes do homem. A resposta vai vir condicionada às atitudes do povo de Deus. Ou seja, de acordo com o agir do povo, vai ser a resposta de Deus. A resposta vai vir de maneira diferente, de acordo com as atitudes. E nós precisamos entender sobre isso. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos buscando uma resposta positiva de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo de Deus a bênção, a vitória que tanto nós queremos para o nosso casamento, para a nossa vida financeira. Muitas vezes nós estamos querendo a resposta da eternidade, né, que é a vida eterna. Mas as atitudes da nossa vida, do nosso convívio diário, não condizem com aquilo que Deus espera de nós. E aí no versículo 14 do capítulo 7... o texto é muito maior, mas nós vamos nos privar aqui alguns versículos para a gente poder caminhar. Deus deixa uma condição, e aí vai vir a consequência da condição, a resposta depois condicionada, né? E essa primeira condição, queridos, é uma condição baseada na obediência. Deus dá agora duas versões, né, do mesmo fato. Se vocês agirem dessa maneira, vai acontecer isso, isso e isso. Mas se vocês agirem dessa maneira, vai acontecer assim, assim, assim. E nós precisamos entender sobre isso. De acordo com o que nós agimos, vai ter a reação de Deus. A nossa ação vai gerar uma reação da parte de Deus para cada um de nós. Ou seja, da maneira com que eu vou agir ou escolher na minha caminhada, vai determinar a bênção ou a maldição. Amém, queridos? Você precisa entender sobre isso. E hoje é o dia para que você entenda quais foram as condições lançadas por Deus aqui para Salomão e o povo de Deus. Primeira coisa que ele coloca: olha, se o meu povo se humilhar. A primeira condição que Deus coloca agora para aquele povo: olha, se humilhem na minha presença. E essa questão de se humilhar, queridos, era para que o povo reconhecesse quem era Deus. O fato de se humilhar na presença de Deus, queridos, queria dizer para que o povo agisse de humildade diante de Deus e reconhecesse a grandeza e a soberania de Deus. Então, quando Deus coloca ali, né, olha, primeiro ponto que você, Salomão, que vocês, povo meu, né, povo escolhido, precisam ter, se humilhem na minha presença. A segunda condição que Deus coloca, ele coloca o seguinte: olha, se vocês orarem e buscarem a minha face. Aqui Deus está falando de um relacionamento, né, que partiria do povo de encontro a Deus. E aqui essa oração não era qualquer oração, mas era: se vocês se humilharem, ou seja, reconheçam quem eu sou. E agora ele fala: orem, né, e busquem a minha face. Aqui fala de uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento da nossa pequenez, né, do quanto nós somos pequenos, do quanto nós somos frágeis, do quanto nós somos pecadores, e reconhecendo a grandeza de Deus. Primeira condição: se o meu povo se humilhar. Segunda condição: se orarem e buscarem a minha face. E aí ele complementa com a última condição nesse versículo aqui: e se converterem dos seus maus caminhos. Quando o Senhor nos manda converter dos nossos maus caminhos, queridos, Ele está falando sobre mudança de atitude, ou mudança de direção. Conversão, queridos, é você mudar a direção da sua vida. Ou seja, da maneira com que você estava agindo, não dá mais, você não pode prosseguir daquela maneira. Agora você precisa ter uma conversão, uma mudança de caminho, uma mudança de atitude. Então, em outras palavras, Deus está falando: olha, reconheçam quem eu sou, se relacionem comigo através de uma oração de arrependimento, se arrependam e se convertam dos maus caminhos de vocês, porque para mim responder vocês com bênção, vocês vão precisar mudar de vida. E você vai observar, queridos, que todas as vezes que Deus derrama bênção sobre a terra, foi quando o povo tem uma mudança de vida, quando o povo muda de atitude. A consequência de uma mudança positiva de atitude é atrair a bênção
de Deus, porque quando eu mudo a minha atitude, eu reconheço quem eu sou, reconheço o quanto eu sou pequeno, pecador, reconheço a grandeza de Deus. Quando eu me relaciono com Ele, me arrependo dos meus pecados e tenho uma conversão dos meus maus caminhos, queridos, eu vou atrair de Deus a bênção, porque a palavra do Senhor nos garante que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Até aí está tudo lindo, queridos, porque esse versículo está circulando e as pessoas estão glorificando a Deus, estão declarando esse versículo. Mas não basta eu declarar esse versículo com os meus lábios, queridos. Não basta eu declarar, não basta eu orar esse versículo, se eu não mudar de atitude, se eu não me humilhar na presença do Senhor, se eu não me arrepender e se eu não me converter dos meus maus caminhos. Então essa foi a condição de Deus. Agora nós vamos entender as bênçãos condicionadas à obediência desse texto. Olha como o Senhor complementa: se vocês agirem dessa maneira, eu vou ouvir vocês do céu. Ele diz: eu ouvirei dos céus. Amém? Porque Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. A segunda resposta, a segunda bênção condicionada à obediência, Ele vai falar: eu vou perdoar os pecados de vocês. E a terceira consequência de bênção sobre uma atitude de obediência é: eu vou sarar a sua terra. Amém, queridos? Então, para que Deus sarasse aquela terra, essa bênção estava condicionada à atitude do homem. Para Deus sarar a terra, que eles não depende dele, mas depende da nossa atitude. E nós precisamos entender sobre isso. Mas esse texto ele não termina aqui, Você precisa continuar lendo, porque existem também, assim como existem as consequências da obediência, nós precisamos entender que também existem as consequências da desobediência. Ou seja, quando eu obedeço, eu atraio a bênção de Deus. Quando eu desobedeço, eu atraio a maldição. Então bênção ou maldição estão condicionadas à minha atitude, ou de obediência ou de desobediência. Quando você vai lá para o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver exatamente isso. Até o versículo 14 você vai ver Deus derramando a bênção sobre aquele que é obediente. Também são bênçãos condicionadas. Depois entra lá, abra sua Bíblia em Deuteronômio, numa outra ocasião, não agora, capítulo 28, você vai entender um texto com um contexto exatamente como esse. Agora nós vamos ver a maldição, condicionada à desobediência. Vá para o versículo 20 e nós vamos entender exatamente sobre isso. Ou melhor, a condição de Deus em relação à desobediência. Olha, ele fala lá no finalzinho, ele fala o seguinte: olha, porém, versículo 19: se vocês desviarem, primeira condição aqui, que se eles desobedecessem. Ele fala uma segunda condição: e se ao desviarem, deixarem também os meus estatutos. E ele finaliza o versículo aqui dizendo: e se vocês adorarem outros deuses, aí vocês vão atrair coisas totalmente diferentes, do que nós lemos agorinha, que vai ser a maldição condicionada à desobediência. Versículo 20: então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei no meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? Olha a resposta de Deus, queridos. E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso Ele trouxe sobre eles todo esse mal. Amém? Capítulo 6, Salomão ora. Capítulo 7 vem a resposta de Deus condicionada à atitude. Então ali Deus dá duas opções. Deus deixa dois caminhos para que o povo seguisse, queridos. E a opção de seguir ao caminho era do povo. Deus falou as duas questões: olha, se vocês se humilharem na minha presença, orarem e me buscarem, e se converterem dos maus caminhos de vocês, eu vou fazer o que vocês me pedirem, eu vou sarar essa terra, eu vou abençoar vocês, eu vou ouvir o clamor de vocês, a vida de vocês será transformada. Amém? Mas ele deixa uma segunda versão para o mesmo fato, uma segunda resposta para a mesma oração. Ele fala: porém,
se vocês abandonarem os meus caminhos, se vocês adorarem a outros deuses e abandonarem os meus estatutos, vai acontecer uma grande tragédia, uma grande maldição, vou destruir tudo. Bênção ou maldição, queridos, é uma escolha de todos os tempos, para aqueles que ouviram as respostas de Deus. Aqueles que foram abençoados, queridos, foram porque ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Aqueles que receberam a maldição, queridos, foi porque abandonaram os caminhos do Senhor, serviram a outros deuses. E nós sabemos que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, porque ele é o único Deus poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é o único Deus poderoso para mudar a minha vida, a sua vida. Ele é o único que pode me dar salvação. E mesmo assim, queridos, em muitos momentos o povo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor e colhe consequências catastróficas das suas escolhas. E aí quero fazer uma pergunta para você: qual você acha que foi a escolha desse povo? Hein? Quero contar algo aqui, queridos, lamentável para você. Deus deixa todas essas opções. Deus deixa aqui o caminho da bênção. O Senhor deixa aqui o caminho da maldição. E cabia ao povo escolher que caminho seguir. Amém? Assim como hoje o Senhor me dá chance para você, de você servir a Ele, porque Ele é o único que pode mudar a sua vida, de você adorar a Ele, porque Ele é o único que é digno de adoração, de você seguir o caminho dEle, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ou você pode seguir aos conceitos desse mundo, ou você pode levantar para si os seus mestres, ou você pode adorar outros deuses que têm sido apresentados a vocês. Você precisa escolher. E eu volto a dizer, todas as vezes que alguém recebeu maldição como resposta, foi porque não obedeceram. Me lembra também um texto que eu amo muito, onde num período muito importante, Josué reúne ali homens muito importantes, e ele fala algo extremamente interessante para aqueles homens. Ele fala o seguinte: olha, quero contar uma coisa para vocês aqui, vocês precisam tomar uma decisão. E Josué fala para aquele povo: olha, a minha decisão eu já tomei, a minha decisão está tomada, mas vocês precisam tomar a decisão de vocês. Ele fala: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele dá a opção para aqueles homens. Ele fala assim: olha, vocês podem servir os deuses dos antepassados de vocês, vocês podem servir os deuses desse povo dessa terra ao qual nós habitamos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma a decisão exata, queridos, ou melhor, ele toma a decisão correta. Ele olha todo o contexto e ele toma a decisão correta, porque ele sabia que só existia um Deus, ele sabia que só existia um caminho, ele sabia que só existia alguém que poderia trazer as respostas positivas que ele esperava, e esse alguém era o Deus vivo e poderoso ao qual ele decidiu servir. Agora eu quero trazer a resposta para você, né? Qual foi o caminho que esse povo aqui tomou? Infelizmente Deus deixa todos esses caminhos, e esse povo toma exatamente o caminho da maldição. Colheram frutos, queridos, catastróficos. Colheram frutos que talvez eu e você não conseguimos compreender. Eles deixaram de experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus, porque escolheram o caminho oposto. Eu falei tudo isso para você, queridos, porque você precisa entender sobre isso. Crônicas capítulo 7, todo ele nos deixa uma receita de bênção e uma receita de maldição. Amém? Uma receita de bênção e uma receita de maldição. E a pergunta que eu faço para você hoje, queridos: qual caminho você quer seguir? Porque se você se humilhar na presença do Senhor, orar e buscar a face dEle, se converter dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá do céu a sua oração e sarará a nossa terra. Mas a outra resposta é: se nós abandonarmos os caminhos do Senhor, adorando outros deuses e abandonando os seus estatutos que está na palavra, então colheremos coisas catastróficas, queridos. Não porque Deus assim o quis, mas porque o povo assim o escolheu.
Então quero fazer uma pergunta para você, e com essa pergunta eu quero encerrar essa palavra nessa noite, mas essa pergunta precisa impactar a sua vida, queridos. Bênção ou maldição? Qual é a sua escolha, queridos? Porque aquele que escolhe bênção, e a bênção é servir ao Senhor, a bênção é reconhecer que nós não somos nada, a bênção é orar e buscar a face de um Deus vivo e poderoso, a bênção é se humilhar e se converter dos maus caminhos. Então Ele ouvirá dos céus, perdoará os meus e os seus pecados e sarará a terra. Esse é o caminho de bênção. E a maldição, queridos, é você abandonar os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus jamais nos abandona, Deus jamais abandonou qualquer pessoa que seja, somos nós que o abandonamos, é o povo de Deus que abandonou Ele no passado. O Senhor, queridos, jamais abandona aquele que Ele chamou, aquele que Ele criou. Não abandone os caminhos do Senhor, queridos. Ah, pastor, mas está difícil. Continue a sua caminhada. Pastor, eu não sei como. Vá para os estatutos e para a palavra do Senhor, porque Ele vai direcionar você. Pastor, eu não tenho força. Ele vai fortalecer você, porque Ele fortalece o cansado. Pastor, eu não consigo mais, porque eu estou mergulhado no pecado. Ele é aquele que perdoa pecado quando você se arrepender, quando você se humilhar, quando você orar e buscar a face dEle e se converter dos seus maus caminhos. Então a opção já foi dada, queridos. Bênção ou maldição está baseada na minha ou na sua escolha, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é imutável. Se Ele falou que vai te abençoar se você obedecer, Ele vai te abençoar se você obedecer. Mas se você o abandonar, Ele não tem mais compromisso com aquele que o abandona. Glória a Deus. Bênção ou maldição? Uma resposta à sua decisão. Amém? Vamos encerrar então, lendo o versículo 7, versículo 14 do capítulo 7, e eu quero encerrar com você. Glória a Deus. Agora você vai entender um pouquinho mais. Quando alguém lê esse texto, quando você se deparar com esse texto, você vai entender todo esse contexto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmão, se você quer que a sua casa seja sarada, se você quer que a sua vida seja transformada, reconheça quem Deus é, se relacione com Ele e o obedeça. Amém? Paizinho, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida, e a Tua palavra é eficaz. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar sobre cada vida, sobre cada coração, nesta noite. Queridos, eu quero fazer um convite para você que ainda não aceitou a Cristo. Você que está me ouvindo, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, hoje Ele faz o convite para você. Entrega o seu caminho a Ele, confie nele, se humilhe na presença dEle, busque a Ele, se converta dos seus maus caminhos, porque Ele está pronto para perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Queridos, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você dizer: Jesus, eu não consigo mais sozinho, eu quero o Senhor, eu quero caminhar contigo. Hoje é noite de você mudar de opção, de opinião, mudar de caminho, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele pode mudar a sua vida e trazer a garantia de uma vida eterna para você e para sua casa, se tão somente você se humilhar na presença dEle, orar e buscar o caminho dEle, se arrepender dos seus maus caminhos. Então Ele ouvirá a sua oração e o seu clamor e mudará a história da sua vida. Papai, vai de encontro a cada um, Senhor, neste momento. Aqueles que estão se entregando a Ti, aqueles que se arrependem dos maus caminhos, aqueles que estão se convertendo dos seus maus caminhos nessa noite, Pai. Venha, Senhor, ministrar sobre eles a cura, venha ministrar sobre eles a restauração, venha ministrar sobre eles o perdão, venha ministrar sobre eles o poder e a autoridade que vem do Senhor. Papaizinho, venha purificá-los de todo e qualquer mal,
para que eles possam compreender quem o Senhor é e aquilo que o Senhor pode fazer na vida e através da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Convido você depois a ler o capítulo 6 e o capítulo 7, e você vai compreender ainda mais aquilo que nós conversamos hoje. E que o Espírito Santo continue a ter liberdade na sua vida e no seu coração para continuar falando com você. Amém?